que eu lembrei da pandemia, que, por exemplo, quando a pandemia começou, é porque eu tenho uma coragem profissional que ela facilita muito o exercício da minha profissão. Por exemplo, quando começou a pandemia, eu tinha acabado de lançar o livro da Suzane e decretou a pandemia. O lançamento foi em janeiro, a pandemia foi em março. E eu fiz alguns lançamentos. Eu lembro que eu fui fazer um lançamento em Belém. A pandemia foi decretada 15 de março. Exato. Só que parece que as coisas demoram muito a chegar nos lugares mais distantes, né? O lançamento em Belém, se eu não me engano, foi 15 de março. E aí eu peguei um voo de volta no dia 17 ou 18 de março. Eu peguei um voo direto de Belém para Guarulhos. Já se falava na pandemia nessa época, mas falava na pandemia ainda muito na Itália, não sei, muito longe, ainda não estava aqui decretado aquele caos. Aí eu peguei um voo de Belém para Guarulhos, direto, e eu entrei no avião. Eu lembro que era um voo de madrugada, e eu era a única pessoa que não estava usando máscara dentro do avião. Todo mundo de máscara. A máscara não era obrigatória ainda, que ela veio num outro decreto depois. E aí eu falei, gente, que eu acordei pra vida. Eu falei, não, esse negócio é grave, porque tava todo mundo de máscara, menos eu. Aí eu desci em São Paulo, já com a pandemia decretada, e daqui a pouco fecha tudo. E aí, nisso, eu estava trabalhando no jornal o Globo como repórter, e todos os repórteres também ficavam, todo mundo ficou confinado. Só que aí daqui a pouco você tinha que cobrir a pandemia. Mas aí o jornal não podia te obrigar a ir cobrir a pandemia. Aí eles eles perguntaram, tem uma pauta assim, 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 quem quer ir? Ninguém é obrigado. Eu falei, eu quero. Porque eu já estava preso em casa, agoniado de estar confinado em casa. E como jornalista, como repórter raiz que eu sou, você vê uma pandemia, que era um evento extraordinário, você quer cobrir. Tipo, não, eu não quero assistir, eu quero estar na linha de frente, eu quero estar no front. E aí eu comecei Tinha pautas assim que, se não fosse uma pandemia, um risco de contaminação, qualquer jornalista queria cobrir e ninguém queria. Aí eu falei, eu quero. Tem o vídeo do... Lembra que o Santa Maggiore, o hospital aqui em São Paulo, que foi o caso número 1 da pandemia? Foi bem antes de março isso aí, né? O caso 1 foi em fevereiro, janeiro? Não, foi diagnosticado, de morte. Não, hein, Cabeleiro? O de Não, morte. foi, Na verdade, assim... Não, teve um caso de um motorista que uma fulana viajou para a Itália, voltou para o Rio de Janeiro e ela contaminou um motorista. E aí o motorista, ela não teve sintomas e o motorista teve. Aí ela foi o caso número 1. Quer dizer, de notificação, mas de morte foi no Santa Maggiore, aqui em São Paulo. E você lembra quando? Eu não lembro. Você foi lá cobrir? Não, aí o que aconteceu? Aí, o Santa Maggiore, que é um hospital privado, começou a ficar com essa pecha de que era o antro da Covid, era lá. Porque se você tem um caso de Covid no hospital... O 01, né? Aí, tipo... Contaminou. E era um hospital com a clientela idosa, e a Covid atacava os idosos. Naquela época, os idosos eram o público-alvo, que também foi, né, depois que vieram as outras comorbidades. Mas aí eu lembro que o diretor do hospital estava indignado em dizer que estava todo mundo morrendo. Todo mundo tá lá, tá morrendo. Ele falou, olha, não tá. Tipo, tá morrendo, tá, mas não é como estão dizendo. Aí ele quer vir aqui, que saiu oferecendo para jornalista do Fantástico, jornalista, todos os veículos de comunicação grande, ninguém queria. Até porque os veículos não queriam arriscar os seus funcionários mandando ir lá, que ele queria mostrar como era lá dentro. E aí eu falei, eu quero. Só que para eu ir lá, eu tinha que ter autorização da empresa que eu estava trabalhando. Falou, olha, você quer ir mesmo? Quero. Aí eu peguei e fui. Que essa imagem que eu botei aí
Pedro? Do caixão. Aquilo eu fiquei assustado com aquilo. Sabe o que, antes dele rodar a imagem, o que aconteceu? São 2 imagens dessas. O que aconteceu foi o seguinte, eu fiz uma matéria especial sobre esse hospital, que tinham muitos pacientes com Covid nesse hospital, e aí eu entrevistei, era uma matéria bem ampla, foi uma matéria até de capa da revista Época. E aí eu mostrei todas as etapas. Alguém que chegava na emergência, aí era diagnosticado como Covid, era internado, aí ele se agravava, ia para UTI, entubado, ficava na UTI e morria. Então eu fazia todos os caminhos do personagem até morrer. E aí eu entrevistei um personagem que ele tinha saído da intubação e tinha ido para o leito. Então ele era o paciente que tinha sobrevivido. E aí eu lembro que a UTI era no andar tipo mais alto do hospital. E aí ele tinha se recuperado e voltado pro leito. E aí eu fui lá, entrevistei ele no leito, eu lembro que ele estava sentado todo com aquela... Oxigênio. E assistindo o programa de esporte da TV Globo, aquele esporte... Espetacular. Não, era o esporte que passa na hora do almoço. Globo Esporte. Ele estava assistindo isso, me chamou muita atenção, porque ele estava super ligado no programa lá. E aí eu entrevistei ele falou da experiência, de como ele pegou Covid e tal, aí eu fui embora escrever a matéria. Só que aí eu tinha esquecido de perguntar qual era o número do leito que ele estava. Porque, cara, quando tu escreve uma matéria dessa, tu precisa dos detalhes. Olha, ele está internado no leito tal, no andar tal. Porque eu estava construindo uma narrativa que era assim, ele estava entre a vida e a morte em cima e desceu. Foi pro leito, ou seja, para onde vêm as pessoas que se recuperam. Então ele veio para tal andar, porque se ele tivesse morrido, ele teria descido mais e ido lá para o necrotério, que era o subsolo do hospital. E eu não sabia o número do andar. Aí eu liguei, eu tinha pego o celular dele, aí eu liguei no celular dele, não atendeu, eu liguei lá na enfermaria. Ela falou, mas quem é o paciente? Eu falei, o fulano de tal, mas eu queria saber o leito que ele estava. Ele estava no leito tal. Mas ele já morreu. Ele, morreu quando? Morreu ontem, tal hora. E, ou seja, eu entrevistei ele na hora do almoço, na hora que passa esse programa do esporte, e ele morreu 4 da tarde. E aí ele melhorou e piorou depois. E aí tava no subsolo, que a narrativa era essa, sobe e desce, de tô no leito, na verdade, assim, tô na enfermaria, tô bom, tô no leito, tô mais ou menos, fui pra UTI, tô na merda, fui pro necrotério e morri. E aí eu voltei lá pra fazer essas imagens dele sendo empacotado. Nossa, cara. São um caixão de papelão? Que tinha uma... Isso aí foi até desmistificado pela Organização Mundial de Saúde, porque depois que morre, ele não contamina mais. Depois que morre, não tem essa coisa de estar... Não precisava de todo esse protocolo. Até os velórios aí que a gente... Não, o velório precisava ser evitado pelo aglomeramento, pela aglomeração. Mas não porque o cadáver podia contaminar. Eu acho que tem um outro que eu fiz que eu acho que é entregando ele para a família. É porque você não tinha velório pelo acúmulo, pela mas aglomeração. A família também não podia nem Será que ver essa foto o cadáver, aí não era? Acho que tinha uma coisa assim, o cadáver realmente ficava isolado. Não, essa aí é uma outra experiência que eu tive, mas eu queria mostrar um outro lado deles. Tem um vídeo que é o caixão mesmo. Tem um caixão dele entregando para a família. Não é assim. Teve uma coisa interessante, que aí a primeira vez que eu fui nesse hospital, Santa Maggiore, eu fui lá, muito antes de eu entrar em contato com o diretor, para entrar e fazer aquela reportagem, eu fui lá tentar entrar pela porta da frente e não consegui. Aí eu entrei no carro, num táxi para voltar, e o taxista falou, eu comecei a falar pro meu chefe no celular, dentro do táxi,
dizendo, olha, não rolou entrar no hospital. Eu tenho que falar com o diretor. E aí o taxista ouviu eu falando. Quando eu desliguei, ele falou assim, você vai fazendo reportagem sobre a Covid? Eu falei, tô. Isso no auge da pandemia, no início ali, 2020, primeiro semestre. Ele falou, conhecimento zero da doença, zero, né? Assim, zero, era o caos. só... Tipo, sabe, era dedo no cu e gritaria e o mundo caindo. E aí o taxista falou assim, tu é repórter, tá fazendo uma matéria sobre pandemia? Eu falei, tô. Cara, por que você não vai lá no cemitério, no Vila Formosa? É Vila Formosa? Eu não sei, mas foi um que tinham várias já. Vai aí, Google. Caraca. Vila Formosa. É Vila Formosa. Que tava com as covas abertas lá, várias covas. Ninguém nunca tinha ido lá. Aquela imagem é sua, Ulisses? Das covas abertas? Na primeira matéria, a primeira foto. Essa aí eles embalando. Aí voltou pro outro. Não é esse aqui não, né, que você tava falando. Não, é esse aí que eu tava falando, Entregando o corpo do cara que eu tinha. Fazer um caixão que era um de papelão pra proteger ali, né, cara? Isso aí eu que fiz, esse vídeo, porque ninguém tinha coragem de entrar aí. Você tava muito protegido ou não? Eu tava. Eu acho que até postei uma foto. Tava igual eles aí, coisas todas. Não, mas mesmo assim. Aí eu peguei Covid umas 5 vezes. Eu peguei 5 vezes. Não, essa foto não é minha. Isso é Manaus. Isso não é aqui, não. Vai lá no meu Instagram. Que aí tu vou ver. Que eu acho que tem a foto da capa que eu que fiz. Nossa, credo. Mano, você tem que ter coragem demais, velho, que eu vou te falar. Você não sabe o que tava... Ninguém sabia, mas a minha não tinha... eu isso, sei, né? Mas igual repórter de guerra. Muito... Tu não vai pra guerra porque... Vamos descendo. Tem que descer bastante, que aí vai aparecer muito, muito, muito. Você não acha que o brasileiro esqueceu muito rápido o que rolou na pandemia, assim? A gente não fala disso mais, sabe? Eu acho que isso é muito recente pra gente analisar como... Dessa forma como um marco histórico. Eu acho que é mais... Pode mais, porque acho que... Bom, foi no começo da pandemia, né? Foi, aqui, ó, já tá... Aqui é os craqueiros... Aí seja tudo pandemia, pode descer mais... não pode descer mais. O Ulisses é atleta da água, mano. Eu faço aqui. Aqui, ó. Aqui, vá. Aqui, ó. Tá. Nossa. Aqui, ó. Sem dizer adeus. No maior cemitério de São Paulo, a escalada de enterro das vítimas suspeita da morte por coronavírus. Isso aqui é o seguinte. Eu tava no táxi, reclamando pro meu chefe aí, ó. Reclamando pro meu chefe. Exatamente isso, ó. Isso é tudo foto minha, que o fotógrafo nem pôde entrar. Cova rasa, ó. Que aí o fotógrafo falou, o taxista me ouviu reclamando que eu não entrei no Santa Maria. Dá pra ver a data aqui? Vão aqui, ó, 30/3. 30/3, 30 exato. 30/3 tá aí, ó. 27. Eu tava no táxi. 15 dias depois de ter começado Eu tava no táxi. Aí o taxista falou, você vai fazendo reportagem? Vai lá no cemitério. Que no cemitério tá uma fila de carro, de carro de funerária, que só pode um enterro, não pode entrar gente, não pode, só pode um por familiar, não sei o quê. Aqui, ó. Aqui, vai, não, ó, ali é o lançamento em Belém. Lançamento em Belém. Isso aqui é uma saidinha, cara. Isso aqui é um lançamento em Belém, ó. Tá aqui a data do lançamento em Belém, vamos ver. 14 de março. 14 de março, a pandemia foi decretada no dia 15 e eu saí de lá no dia 17, que é onde eu peguei esse voo. Sem a máscara. É só eu sem máscara. Falei, não, gente, isso vai dar merda. Aqui, ó, o lançamento. Aí ali, volta aqui. Aí, ó. Aqui eu já tava trabalhando, ó.
Isso aqui é um enterro que é no seguinte, essa senhora tinha morrido de coronavírus e só podia ter 2 pessoas no velório. Aí, no velório a céu aberto ainda. Aí tava as 2 filhas dela. Ó. Que tristeza, cara. Triste, mas... Não, mas mais tristeza mesmo foi Manaus. Que acho que tá aí. Se ele... Você chegou aí pra Manaus Fui também? Pra Manaus. Nossa. Aqui... aqui já é Manaus, ó. Aqui é Manaus. Aí aqui, era aquela geladeira pra guardar os copos, cara, né? Aí é. Manaus foi o lugar mais... Tipo, é inacreditável que eu vi em Manaus. Aqui é o seguinte, ó. Aqui tava morrendo tanta gente em Manaus de forma assim tão assustadora que o necrotério do hospital não dava conta. Então eles colocaram essa geladeira e aí todos os mortos do dia eram colocados na geladeira dentro daquele saco de zíper. Aham. Só que aí o hospital não conseguia atender a demanda de parentes procurando por paciente. Cara, isso aqui, tu não tem ideia. Não, isso aqui... Nossa, eu não sei nem porque isso não estava combinado, mas tudo bem. Isso aqui é um Mas seguinte... eu não terminei um combinado. Não, isso aqui é um seguinte... Isso aqui sim é um registro histórico, porque o que aconteceu lá, a demanda de mortes não conseguia acompanhar nem os protocolos. Então eles eram jogados todos os corpos naquela geladeira que a gente viu lá fora do hospital. Dentro de um saco. E aí você chegava, você não podia ter contato com os internados. Não era você chegar lá, tipo, dar um carinho pra pessoa. Não, era você ir para um balcão para saber se o seu parente estava vivo ou estava morto. Tá vivo, beleza, então vou trazer as coisinhas para ele. Chegava lá, tá morto. Tá morto, eles te encaminhavam para aquela geladeira que a gente viu. Só que aí lá os corpos estavam empilhados. Amontoado ali. Amontoados. E quando você tem muito corpo amontoado, eles ficavam naquele Ziploc lá. O risco de você entregar um cadáver errado, trocado. É muito alto. Então o que o cara fazia? O funcionário ia lá, como é o nome? Fulano. O fulano tá aqui, mas eu não sei quem é. Eu vou lá. Aí ele fotografava a foto do morto e mostrava pra mulher. É esse. Aí ela entregava. Aí eles levavam naquele carro funeral pro cemitério. Chegava lá, era tanta gente para enterrar que não tinha protocolo, nem tempo para enterrar um por um, nem cova para enterrar um por um. Aí eles começaram a fazer essa vala coletiva. Eu tô nessa fila bem aqui, do lado de uma moça. Eu lembro até o nome dessa mulher. O nome dela era Suzane, mas não é a Suzane von Richthofen. Eu tava do lado de uma moça chamada Suzane e ela tava chorando assim copiosamente e segurando uma rosa. Óbvio que eu sabia que ela estava lá porque algum ente querido dela estava lá. Aí ela estava sendo enterrado. Aí ela fazia assim com a rosa e voltava, fazia assim com a rosa e voltava. Aí eu olhei para ela e falei assim, joga. Ela falou, não, não vou jogar, porque já estava já pondo a terra e eu preocupado que ela não jogasse a rosa antes de cobrir o caixão, falei, joga. E ela ficava assim e ela não jogava. Aí ela falou assim, eu não joguei porque... eu não sabia qual era o caixão da minha mãe. Coitada. Não dá pra saber. Não dá, porque tu não tem esse controle. Primeiro que os caixões são todos iguais. E segundo que é um enterro coletivo. Como é que tu vai saber para qual caixão tu vai? E isso aqui é só um pedaço, tá? Porque vem mais pra cá, assim. Mais valas desse jeito, assim? Essa vala é comprida, ela é mais longa. Ela numa que eu conferi, tinha 36 caixões lado a lado. Você acha que realmente faltou essa parada de oxigênio em Manaus? Muita gente morreu por isso? Sim, isso ficou provado que sim. Mas tu sabe que eu acho que essa questão foi muito abordada pelas matérias que eu fiz, mas hoje, a gente olhando para trás, eu vejo como isso é muito desumano. De você não... Cara, isso tinha que ser desfeito. Porque eu acho que tu tem que respeitar, inclusive, crenças religiosas.
Diz se você tem um túmulo, se você não tem, como você chora seus mortos. Identificado. Por exemplo, eu li né? um documento da Organização Mundial de Saúde no meio da pandemia que nunca houve essa orientação de... Porque como era uma doença muito nova e teve uma histeria mundial com essa contaminação, nunca teve uma determinação da Organização Mundial de Saúde de que tinha que enterrar de forma coletiva e às pressas porque o cadáver podia contaminar. Nunca. Inclusive, eu li um documento da Organização Mundial de Saúde que dizia que não havia comprovação de que era possível se contaminar num velório. Eu falo num velório do morto por COVID com a pessoa sadia. Porque a aglomeração, sim, podia contaminar. Claro, Mas esse documento que eu li dizia que esses enterros eram para respeitar, inclusive, as crenças religiosas e os aspectos culturais. Por exemplo, tem lugar que isso aqui não pode acontecer. Por exemplo, o certo era refazer isso tudo. Tirar, identificar cada um... E fazer um enterro se a pessoa pelo menos quisesse, família, né? Sim. Se ela quisesse, por exemplo, eu acho que a pessoa tem um direito. Por exemplo, quando eu estava conversando com o Betá, quero ser cremado e jogado a cinza no mar. Beleza. É um direito seu, foi registrado. Isso é um desejo da pessoa, do falecido, em que tu não dá o direito de um parente a ir chorar o corpo no cemitério. É o direito da Suzane saber onde está a mãe dela nisso aí. Sim, né? exatamente. A Suzane estava ali e ela não sabe onde está a mãe dela. Mas em Manaus foi muito criticado porque o deputado lá teve um rolê lá com um programa com realmente oxigênio e ele terminou com a esposa dele lá e ela fez uma declaração falando que ele fez uma espécie de laboratório lá com os pacientes lá. E se a gente for falar disso, aí vai virar uma outra pauta. Porque não, olha, lá no Pará, no Pará superfaturaram oxigênio. E aí vira... Mas eu acho que essa questão... Respirador, né? De tudo, respirador. Aí outro de Bahia ficou provado que era negligenciado. O combate à pandemia foi politizado. Foi demais. Virou uma questão política. Enfim, mas eu acho... Mas claro que isso tem que ser levado em conta. Eu fiz trabalhos sobre isso também. Mas eu acho que isso é tudo muito pontual, sabe? A corrupção ela foi pontual e ela tem que entrar numa matéria de denúncia. Por exemplo, eu fiz matérias sobre a... Eu acho que está até aí. Vamos voltar aqui pro... Volta aqui, ó. Aqui é o Manaus, pode vir para cá. Ali é Belém, aqui, ó. Aí é Belém, gente caída na rua, na porta do hospital. Nossa. Essa foto é sua também? Tudo minha. Nossa. Aí, ó, tipo, em Uber. Aí, volta mais aqui, que eu acho que eu vou mostrar uma matéria que eu fiz mais pra cá. Isso já, nossa, deu uma passada bem grande. Aqui tudo depois. É porque a pandemia depois também foi aquilo que... Não, tá. Aqui o quê? Cracolândia já, né? Não, acho que eu não postei isso. Mas eu fiz matérias sobre a denúncia do Pará, do superfaturamento de respirador.